estão no canal Saber e Compartilhar. E hoje o assunto é sobre teletrabalho. Vamos falar um pouco sobre o teletrabalho e vamos fazer uma abordagem do teletrabalho no direito comparado, não só o direito brasileiro, mas também uma comparação com a legislação portuguesa e da Espanha. A Espanha recentemente, eu digo recentemente, foi acho que em 23 de setembro, fez duas regulamentações muito interessantes sobre o teletrabalho, porque foram regulamentações muito modernas, que regulamentaram, trataram em minúcias, em detalhes, todas as questões sensíveis do teletrabalho. Então, foi através do decreto-lei, né, o Real Decreto-Lei número 28, que abordou a questão do teletrabalho sobre o aspecto privado e também no aspecto público, o Decreto-Lei número 29, que nós falaremos. Então, hoje, nós vamos fazer um vídeo curto, breve, sobre o teletrabalho, os principais pontos na legislação brasileira. Posteriormente, vamos fazer um outro vídeo também breve, para não ficar muito longo, né, os vídeos sobre o teletrabalho na legislação portuguesa. E, por último, vamos falar do teletrabalho na legislação espanhola e uma abordagem do que muda, né, com o fenômeno, né, a pandemia do Covid-19, ou seja, quais foram as medidas excepcionais que foram tomadas nos três países. E é isso, espero que gostem, né, e que divulguem se gostarem. Então, vamos começar a falar a abordagem do teletrabalho. O teletrabalho, o telework, tem várias denominações, mas ele surge no Brasil e, como no resto do mundo, como um fenômeno social inicialmente atípico, né? Ele não teve uma regulamentação prévia, porque era um fenômeno social atípico que vem junto com a revolução tecnológica, né? Com a revolução 3.0 e com a revolução 4.0. A partir do momento que houve o fenômeno da globalização, houve o desenvolvimento tecnológico que favoreceu o próprio movimento de globalização, que é a ruptura das barreiras à livre circulação, não só de capitais, mas de mercadorias, pessoas, trabalhadores, né, onde o Estado vai perdendo a sua soberania, né, vai se internacionalizando, as empresas também, os trabalhadores também, e a tecnologia foi o grande motor de todas essas transformações e mudanças, o desenvolvimento tecnológico no campo das telecomunicações e principalmente no campo da informática. E isso possibilitou o trabalho em qualquer parte do mundo, né? Então, os principais elementos daquele contrato clássico que nós conhecíamos, né, como a delimitação precisa do local da prestação de serviço e a delimitação precisa do horário de trabalho, considerando o horário de trabalho como a duração diária daquele trabalho, que nós chamamos de jornada de trabalho, aquela delimitação fixa entre o horário que o indivíduo chega para trabalhar e o horário que ele vai embora, todos esses dois elementos fundamentais do contrato de trabalho típico e fixo que nós até então conhecíamos, sofrem um grande impacto com as revoluções tecnológicas e com o desenvolvimento muito grande que ocorreu nas últimas décadas do século passado e nas primeiras décadas ainda deste século, né, desse momento que estamos vivendo, impactou muito, né, nos recursos telemáticos. E, com isso, favoreceu o surgimento de novas formas de organização do trabalho. E isso se insere o teletrabalho. A origem do teletrabalho se atribui em 1970,
tá? Um cientista, um engenheiro da NASA, que a ele coube, né, o Jack Nilians, que coube o papel de resolver um problema de crise do petróleo, do principal combustível fóssil daquela época, que era o petróleo. Ele entra em crise, é a primeira crise, né, do petróleo que ocorre em 1970, e ele tenta fazer um projeto para resolução, para redução do uso do petróleo. E aí ele pensa em trazer, né, o trabalho aos trabalhadores e não os trabalhadores até o trabalho. E surge o primeiro embrião do que vem a ser um projeto de teletrabalho. O teletrabalho, no direito brasileiro, ele é um fato social atípico. Inicialmente, a regulamentação é feita com base no contrato de trabalho clássico. Não se reconhece a ele uma categoria especial do contrato de trabalho. A regulamentação é a mesma. A jurisprudência, a doutrina, é que cabe diferenciá-lo dentro de algumas particularidades que são típicas do teletrabalho. E a primeira regulamentação só surge em 2011, né, através da modificação do artigo 6º da CLT. Então, essa modificação do artigo 6º, ele permitiu a interpretação da previsão do teletrabalho a partir de então, a regulamentação, não só a partir da jurisprudência, mas também uma regulamentação mais específica, quando o artigo 6º, parágrafo único, deixa caracterizado de forma clara a telesubordinação, ou seja, o controle, a vigilância pelo empregador não se dá de forma presencial, de forma direta, mas pode ser dada através de recursos tecnológicos, telemáticos, né? Ou seja pelo computador, logoff, logout, isso é uma forma de você monitorar o trabalhador, seja por telefone, seja pelos smartphones da vida. Então, tudo isso é possível você fiscalizar, manter uma comunicação, seja unilateral ou bilateral, entre o trabalhador e o empregador. Então, essa é a subordinação, que é uma subordinação por recursos indiretos, é um controle indireto e não só o controle presencial. Então, isso está claro no artigo 6º, né? Parágrafo único. No caput do artigo 6º, há uma equiparação, né, do trabalhador interno com o trabalhador a domicílio e também com o trabalhador à distância. Não se fala propriamente em teletrabalho, mas o teletrabalho pode se inserir como espécie do trabalho à distância. Assim como nós sabemos que uma das modalidades principais do teletrabalho é o teletrabalho domiciliário. Então, se a gente for fazer a leitura do primeiro artigo, que começa a fazer a abordagem através de uma lei de 2011 sobre a regulamentação do teletrabalho na nossa CLT, é através do artigo 6º, através da Lei 12.551. Então, vamos fazer a leitura. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregado, ou seja, estabelecimento principal do empregador. Que trabalho é esse? É o trabalho presencial. E o executado no domicílio do empregado, e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados pressupostos da relação de emprego. O que ele está dizendo aqui, em resumo? Ele está consagrando o princípio isonômico. Não há distinção entre o trabalho presencial e o que é realizado no domicílio ou à distância. Por que eu não digo que ele não regulamentou de forma direta o teletrabalho? Porque uma das características fundamentais, os dois elementos fundamentais para a gente falar que é realmente o teletrabalho, é que o trabalho não seja realizado de forma regular, habitual, no principal estabelecimento do empregador. E o segundo elemento é o uso das tecnologias da comunicação
informação, ou seja, os instrumentos que a gente diz que são telemáticos, né? Ou eu vou usar um computador e fazer a comunicação com internet, né? Eu tenho que ficar plugada, logada, ou eu vou usar até mesmo um smartphone, desde que eu tenha essa comunicação recíproca, normalmente. Embora isso seja um pouco polêmico, mais adiante vamos falar sobre essas formas de comunicação telemáticas, né? Então, por isso é que aqui eu posso dizer que o que foi consagrado aqui foi o trabalho à distância, sendo o teletrabalho espécie do gênero trabalho à distância, assim como o trabalho a domicílio. Mas não há de se confundir o trabalho a domicílio com o teletrabalho, porque eu posso ter um trabalhador a domicílio sem que ele esteja utilizando esses recursos tecnológicos de telecomunicação ou de informática. Então, eu não tenho um teletrabalhador, eu tenho um trabalhador a domicílio. Normalmente, o trabalhador a domicílio, ele é mais destinado àquelas atividades manuais, relacionadas ao setor industrial, né? Ou seja, não está relacionado ao setor que é mais utilizado pelo teletrabalho, que é o terciário e hoje o quaternário, né? Setores de educação, setores financeiros, imobiliários, tá? Então, no parágrafo único, o que a gente tem? Os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de controle e supervisão do trabalho alheio. O que ele quer dizer com isso? Que você tem a subordinação, né, através de um controle, comando e supervisão direta, presencial, mas eu também posso ter uma subordinação indireta, através de uns controles pelos equipamentos da modernidade, que são os recursos telemáticos, né? Então, isso abre campo para você entender que também se está consagrando aqui o teletrabalho. Posteriormente, foi só com a reforma trabalhista, a lei clássica, a lei 13.467 de 2017, que há a introdução expressa e regulamentada em artigos, poucos artigos. Obviamente, a regulamentação do teletrabalho no Brasil, ela foi, digamos assim, foi modesta, né? O legislador ele poderia ter ido muito mais longe do que ele foi. Foi, de certa forma, pouco clara, levando a muitas questões de dubiedade e que vão desaguar para o judiciário. Mas houve a regulamentação, está lá no artigo 75, foram acrescentadas letras, foram 5 letras de A a E, onde se regulamentou os principais tópicos do teletrabalho. O artigo 175A só faz menção que ali será abordada a temática do teletrabalho. Então, a prestação de serviço pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. O 75B ele conceitua o que vem a ser o teletrabalho. E o conceito dado aqui, vocês vão ver que é muito similar ao conceito que foi dado na legislação portuguesa, na legislação espanhola, no própria legislação, né, de certa forma, da União Europeia, através da regulamentação que foi dada pelo Acordo Quadro Europeu, né, o mesmo conceito. Quais são os dois elementos fundamentais? Que a prestação do teletrabalho não se dê de forma habitual no principal centro de atividade do empregador, né? Pode se dar de forma eventual, isso não descaracteriza o regime do teletrabalho, mas não de forma habitual no principal centro do empregador. E o outro elemento fundamental é o uso dos recursos, né, tecnológicos, seja de comunicação, seja informáticos, ou seja, instrumentos telemáticos. Então, considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente, ou seja, de forma mais habitual, de forma prevalecente, fora das dependências do empregador.
com a utilização de tecnologias, o segundo elemento fundamental para eu caracterizar o teletrabalho, uso de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se constituem como trabalho externo. Por que não se confunde com o trabalho externo? Porque nem sempre o trabalhador externo vai ter a interconexão com seu empregador fazendo uso dos meios tecnológicos. E normalmente o trabalhador externo, embora desenvolva suas atividades preponderantemente fora do estabelecimento, habitualmente ele inicia e termina no estabelecimento do empregador, coisa que diferencia bastante do teletrabalhador. O parágrafo único fala exatamente aquilo que eu ponderei. O teletrabalhador, o regime do teletrabalho, não se desnatura, não se descaracteriza pelo fato do teletrabalhador comparecer na empresa para desempenhar uma ou outra atividade, né? O importante é que seja preponderantemente fora do estabelecimento principal do empregador. Por exemplo, o teletrabalho na União Europeia, preponderantemente, ele não é integral, ele é um teletrabalho parcial. O que eu quero dizer com isso? Que não é o teletrabalhador, ele não faz o teletrabalho todo dia longe do principal estabelecimento do empregador. Ele é parcial, ou seja, 2 vezes na semana ele trabalha em casa, o restante dos dias ele trabalha na empresa. E isso foi até objeto de uma regulamentação específica que a gente vai ver no decreto-lei, no Real Decreto-Lei espanhol, onde ele também em minúcias dirime essa dúvida. O que seria algo habitual? E ele coloca ali em termos percentuais, né? O que caracteriza a habitualidade é o percentual inserido no modo de trabalho que foi pactuado com aquele trabalhador. E fica mais claro, um requisito mais objetivo, mais fácil de ser oferido, porque existe realmente muitas dúvidas em saber o que é o teletrabalho. O que aparentemente parece simples passa a ser complexo. Por isso que as estatísticas que são feitas, né, na União Europeia são muito difíceis porque o próprio conceito de teletrabalho ele é multifacetado. O que tipo de teletrabalhador que a gente está falando? A gente está falando do teletrabalhador subordinado, a gente está falando do autônomo, a gente está falando daquele que é o dependente econômico, a gente está falando do teletrabalhador a domicílio, teletrabalhador que trabalha em centros comunitários, em centros satélites, a gente está falando de um teletrabalhador a tempo integral, a tempo parcial. Então, todas essas modalidades, o próprio conceito multifacetado, dificulta você fazer uma análise transparente do que realmente se coletou nesses dados estatísticos, tá? Por isso que eles não são tão confiáveis assim. O 75C, ele fala de como pode ser processado a escolha pelo teletrabalho. O que significa isso? Significa que para eu passar de um regime presencial, de um trabalhador interno, né, para um trabalhador, um teletrabalhador, como que eu tenho que se proceder? Como se precisa de alguma formalidade? E aqui, a opção pelo legislador brasileiro foi sim, tem que ser, né, por meio escrito, através de um aditivo no contrato de trabalho. Então, se eu entrei como um trabalhador interno, para eu me transformar num teletrabalhador, primeiro requisito é o consenso. Esse é um requisito dominante em todas as legislações até então, com a exceção, né, a grande exceção, foi a pandemia do Covid, que passou a se adotar o teletrabalho como a opção fundamental, como um caráter de obrigatoriedade, sem que o trabalhador pudesse questionar a obrigatoriedade desse regime, afinal, era a única forma de se trabalhar e de se manter a economia ativa. Mas, em regra, em tempos de normalidade, o teletrabalho vem prevalecendo, inclusive no Acordo Quadro, né, Europeu de 2002,
prevaleceu a natureza voluntária, consensual e reversível do teletrabalho. E aqui está claro que um regime presencial para um regime de teletrabalho, eu tenho que haver uma convergência de vontades, igual o contrato de trabalho, eu tenho que haver uma comunhão de vontades. O trabalhador tem que estar assente e o empregador também. Né? Não há um direito adquirido ao teletrabalho. O empregado não pode exigir do empregador o teletrabalho. Ele pode solicitar, se houver interesse do empregador, se aquela atividade for possível de ser feita, ser realizada de acordo com o modelo de teletrabalho, há uma convergência de vontades e o teletrabalho é implementado. Então, isso está claro no texto da lei, aqui também no Brasil, foi essa opção, trilhou o mesmo caminho da legislação estrangeira. Então, o teletrabalho precisa de uma comunhão de interesses, uma convergência, uma formalidade, um aditivo contratual. Agora, o legislador entendeu que o contrário não, ou seja, a mudança de um regime de teletrabalho para o trabalho interno, ela pode ser feita de forma unilateral, por determinação do empregador, desde que ele conceda um prazo de transição, porque o trabalhador ele tem que se adaptar, porque normalmente o teletrabalho é uma situação mais benéfica para o trabalhador. Eu vejo ele mais vantajoso, ainda que seja o teletrabalho domiciliário, porque ele vai poder conciliar a sua vida privada com a sua vida profissional. Principalmente para as mulheres, que normalmente têm filhos pequenos. Elas conseguem aí ter esse equilíbrio e não se sentem tão culpadas de terem que deixar seus filhos pequenos em casa para saírem para trabalhar. Então, eu acho que é uma grande saída da paridade, do equilíbrio entre os direitos, né, de ambos os sexos. E até a função de cuidadora, que normalmente é destinada às mulheres. Cuidadora não só das crianças, filhos menores, mas também dos idosos. Nós vamos ver que na legislação portuguesa, essa é uma das hipóteses que o teletrabalho é um direito potestativo. Ou seja, nessas situações de filhos menores, é quase uma obrigatoriedade que o empregador tem que acolher a requisição do empregado, tá? Então, nessa situação, é possível a mudança unilateral, o empregador pode decidir que aquele empregado, dentro do seu jus variante, do seu poder de comando, passe do regime de teletrabalho para o presencial, desde que haja uma comunicação prévia de 15 dias para que ele possa se adequar a essa nova realidade de trabalho. Então, por quê? Porque na visão, né, do legislador brasileiro, a opção pelo teletrabalho, ela é mais onerosa do que o trabalho presencial. Isso se deve ao aspecto ainda muito negativo do trabalho a domicílio. Por quê? Por causa da questão do isolamento social, né? Quando o indivíduo passa a teletrabalhar na sua residência, ele tem uma ruptura com o ambiente de trabalho. E isso é um pouco nocivo do ponto de vista psicológico, das inter-relações que são importantes para o indivíduo, para o crescimento na carreira, para os treinamentos, para o exercício dos direitos coletivos, mas isso a gente vai ver mais adiante, né? Quando eu vou abordar a questão dos pontos positivos e negativos, né? Dos benefícios, das fortalezas e dos aspectos das fraquezas do teletrabalho. Mas, por enquanto, é preciso saber que, para o legislador, a mudança inversa é mais benéfica, por isso, ela não precisaria de uma anuência do empregado. Agora, outra questão muito importante, que aqui também é abordado, mas uma abordagem tímida, é da responsabilidade. A quem compete a infraestrutura para eu começar a teletrabalhar? A quem compete a compra dos equipamentos, a instalação da internet? Quem vai pagar a minha conta de internet com provedor, a minha conta de luz com computador?
Essas responsabilidades, o legislador brasileiro entendeu que devem ser pactuadas entre empregado e empregador por meio de um contrato escrito. Embora sejam pactuadas, essa foi a opção, e não está explícito que essa responsabilidade é exclusiva do empregador, essa ilação é possível. Por quê? Porque o trabalho, o teletrabalhador subordinado é um trabalho por conta alheia. Ele não assume os riscos daquela atividade econômica. Se ele não assume os riscos da atividade econômica, ele não pode arcar com as despesas para o funcionamento daquela atividade econômica. Então, me parece lógico que, mesmo que no contrato escrito conste o inverso, isso é suscetível de questionamentos. Tá? E é por isso que essas aberturas elas são meio incoerentes. Já o legislador português, a gente vai ver que fez uma opção diferente, mais clara, mais transparente sobre essas questões. Se a gente for ver mais adiante, a gente vai falar um pouco sobre as regulamentações excepcionais da época do Covid e a gente vai falar sobre a medida provisória 927. A medida 927 ela foi um pouco mais clara sobre esse mesmo ponto, a quem compete essa responsabilidade. E ali ficou claro que a responsabilidade seria por parte do empregador. E se ele não desse os meios para o teletrabalho, aquele trabalhador ficaria à sua disposição. E o 75E fala de uma outra questão muito importante, que é o ambiente de trabalho, mas também ele foi pouco profundo nessa abordagem. O que ele diz é que o empregador deve orientar o trabalhador sobre a forma de execução do trabalho, a fim dele não desenvolver doenças profissionais ou evitar acidentes de trabalho. O empregado, por sua parte, ele vai assinar um termo de responsabilidade, onde ele vai se responsabilizar a seguir as instruções, ordens e treinamentos por parte daquele empregador. Mas isso, obviamente, não exclui a responsabilidade do empregador por esse ambiente de trabalho adequado, seja do ponto de vista ergonômico. Nós vamos ver que as outras legislações, a portuguesa e a espanhola, elas avançaram bastante nesses tópicos. Elas permitem as visitas a domicílio, reservada à privacidade do trabalhador. Nesse ponto também, o que a gente pode falar que tem de lacuna é o direito à privacidade do trabalhador, como que é resguardado, né? A proteção dos dados, né? Como é que se vai se dar o processamento desses dados, do software do empregador, das informações sigilosas, também passou ao largo do legislador. A outra questão também, que não é nada, não se escreve uma linha sobre isso, são os direitos coletivos. Como é que se assegura ao trabalhador o exercício dos seus direitos coletivos? O que seriam esses direitos coletivos? É o direito de greve, ainda que seja uma greve de solidariedade, né? O direito de participação na vida daquela empresa, né? Através, por meio dos seus representantes sindicais. A liberdade sindical no sentido ativo e passivo, no sentido positivo e negativo. E isso não há sequer uma linha. Outra questão também muito complexa, né, que foi a opção do legislador brasileiro, foi enquadrar o teletrabalhador como um trabalhador que estaria isento do controle de jornada, que estaria fora, à margem do capítulo da duração do trabalho, que é a opção da inserção da exceção do artigo 62, inciso 3º, juntamente com o trabalhador externo, né, e os empregados que exerçam atividades incompatíveis com o controle são os trabalhadores externos e os gerentes e todos aqueles, né, que se identificam com a figura do empregador, longo-humanos do empregador, que está lá no artigo 62, inciso 2. Veja bem, na verdade, isso aqui, essa questão é muito complexa e vai desaguar necessariamente na justiça. Porque como um empregador, né, vai ter uma responsabilidade por um ambiente saudável ao seu trabalhador, se ele não pode impor uma duração do trabalho máxima?
né, sob pena de se caracterizar essa imposição de duração de trabalho máxima como uma forma de controle da jornada, e aí a descaracterização do regime do teletrabalho, que vai implicar para o empregador no pagamento de horas extras, né? Em resumo, é isso. Então, é uma incompatibilidade, é um contrassenso. A gente vai ver que na maioria das outras legislações foi dada, conferida ao teletrabalhador a igualdade ampla com o trabalhador interno, inclusive quanto à duração do horário de trabalho, quanto ao direito a uma jornada máxima, quanto ao direito às horas extras. Sendo que a pactuação da dispensa do controle da jornada é a exceção e deve vir de forma expressa no contrato de trabalho. E aqui não, é o contrário. A exceção é a fiscalização, né? A regra é que não haja fiscalização. Tanto é, né, que presume-se o quê? Que ele está isento do controle de jornada. Então, a quem competirá o ônus de demonstrar que ele sofria um controle, ainda que telemático, como previsto lá no artigo 6º, parágrafo único? Ao próprio empregado. Então, isso vai abrir muitos questionamentos. O outro artigo importante aqui é vocês entenderem que a flexibilização da lei em prol dos acordos coletivos e convenções coletivas também se aplica a uma matéria que é suscetível. Ou seja, toda essa regulamentação tímida do artigo 75 pode ser muito bem substituída por uma regulamentação numa convenção ou acordo coletivo. Está lá na matéria do artigo 611-A, né, inciso 8º, essa permissibilidade. Então, hoje a gente vai ficar por aqui, né? Nós vimos só o teletrabalho sob o ponto de vista da legislação brasileira, os artigos da CLT. Não entramos ainda na medida provisória, que acabou caducando, porque ela não foi convalidada em lei, mas é importante essa abordagem porque ela produziu efeitos naquele interregno, né, que ela ficou existente e, portanto, válida, né? Aqueles efeitos, elas devem ser observados. Então, a gente vai falar um pouco sobre ela, até porque ela trouxe algumas medidas do teletrabalho que fogem a essa pactuação de normalidade. São situações excepcionais que, de certa forma, ainda que fosse convolada em lei, seriam situações temporárias, enquanto o regime de calamidade, né, vigorasse, ou seja, em regra, até 31 de dezembro desse ano. Então, ficamos hoje por aqui, tá? Eu espero que tenham gostado e que aguardem os próximos vídeos, que a gente vai continuar essa temática muito moderna, muito atual, que é o teletrabalho. Obrigada, até breve.